Não adianta tu ser um milionário se tu não tiver isso. O tema desse vídeo vai ser a gente entender que existem dois tipos de riquezas. A riqueza externa, que é como a gente mostra para o mundo aquilo que a gente tem através do dinheiro de fato. E a outra coisa, que no caso é algo mais interno, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como que isso acontece, o que que é isso de fato. E é um tipo de paz que só existe por dentro. E tem gente que acaba passando a vida inteira tentando acumular um tipo de riqueza, no caso a externa, e tentando comprar essa riqueza interna, o que, ao meu ver, isso é uma coisa impossível. Então, essas duas riquezas, elas têm diferenças, e eu vou tentar explicar um pouco mais nesse vídeo como que a gente consegue alcançar essas riquezas, na verdade, a riqueza interna especificamente, que com certeza é a riqueza mais complexa no ser humano. Meu nome é Gabriel Goetz e hoje eu vou começar aqui essa jornada no YouTube. Vou começar falando sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e psicologia no geral, porque nesse ano eu estou me formando, né? Então, no início desse ano agora, e venho aqui com mais reflexões, compartilhando estudos, ideias, para tentar ajudar vocês de alguma forma, para que vocês consigam melhorar, se autoaprimorar cada vez mais e consigam se desenvolver como um todo, que essa é a minha meta aqui. A ideia não é criar uma vida perfeita, né? Mas é criar uma vida com mais consciência, com mais autoanálise, com mais desenvolvimento com si mesmo e mais sabedoria para a gente consiga tomar melhores decisões. E eu escolhi esse tema porque ele, de certa forma, ele é um ponto de partida para que a gente comece realmente a viver essa vida autoaprimorada, que a gente tenha, né, esse rumo, esse caminho e consiga cada vez mais alcançar isso de fato. Então essa riqueza interna que eu trago nesse vídeo, ela não é positividade, ela não é energia, não é uma coisa que está além da gente, é simplesmente uma coisa chamada flexibilidade psicológica. O que é isso, Gabriel? É basicamente uma forma de a gente conseguir entender o mundo de uma maneira diferente e, ao mesmo tempo, conseguir lidar com aquelas situações mais difíceis e conseguir aplicar na prática as coisas de uma forma realmente eficaz, né? Uma forma realmente que vá funcionar as coisas. É aquela capacidade de tu conseguir lidar com aquilo que tu sente e ao mesmo tempo conseguir fazer aquilo que realmente é importante para ti, sem ser controlado diretamente por aquele pensamento ou aquela sensação, aquele sentimento. Acho que para exemplificar isso é uma forma de a gente ter um leme no meio de uma tempestade ou ter uma direção para onde está indo, ter um momento de reflexão consigo mesmo, de conseguir perceber o que está acontecendo e saber para onde está indo de fato, né? Vamos imaginar aqui dois cenários. Duas pessoas são ricas, só que uma delas não consegue pedir ajuda, ela tem dificuldade em fazer as suas tarefas, tem dificuldade nos relacionamentos, não consegue dormir direito, tem várias dificuldades como um todo, assim, em relação a si mesmo e com o outro. E a outra pessoa, que também é rica, ela não tem essas dificuldades, ela consegue delegar as tarefas que ela precisa, ela tem essa facilidade com um outro, um relacionamento com o outro, ela consegue conversar consigo mesma, ela tem várias aptidões, né, vamos dizer assim, como se fossem skills, né, que ela consegue ter com ela mesma, que aquilo alivia de certa forma, traz uma paz para ela que vai além do dinheiro em si. E a diferença entre esses dois exemplos que eu trouxe é basicamente a forma como elas lidam com os efeitos que aquilo causa na vida dela, né? Que tem diretamente ligação com aquilo que ela está vivendo. Então, é uma relação diferente que a pessoa tem com a vida. Agora eu vou trazer alguns sinais de que essa riqueza interna ela possa estar um pouco enfraquecida, apesar de a riqueza externa estar boa, né? Vamos para a nossa lista. A primeira coisa é que tu não tem um momento de descanso. Tu não tem um momento para tu conseguir relaxar e desfrutar de um descanso realmente bom, né? O segundo é que provavelmente tu pode estar fugindo de emoções intensas e não conseguindo lidar com elas da melhor forma possível.
E fugindo como, né? Através de compras, através de muitos vídeos, através de diferentes formas de escape, de fuga, né, que a gente chama, para tentar lidar com essas emoções. Só que a gente tenta lidar de uma forma que, na verdade, nunca é das melhores, né? A terceira é que tu sente um pouco atrasado na vida, apesar de estar conquistando coisas. E isso é uma coisa que eu me identifico, né? E até posso trazer aqui para vocês, que é uma coisa bem chata e acontece com muitos de nós que tem essa autocrítica muito intensa. A quarta é que tu nunca consegue descansar de verdade. O teu corpo pode parar, mas a mente está sempre, sempre a mil, sempre a milhão. E a última é que tu toma decisões para evitar o desconforto, mas não para criar um sentido de fato para aquilo. E relaxa que isso não é fraqueza, tá? É um padrão humano, natural, que a gente tem de viver a nossa vida para tentar conseguir viver com o menos energia possível, que a gente tem, na verdade, por questão de evolução, uma forma de viver a vida e, ao mesmo tempo, tentar usar o menos energia possível. E essas formas de viver basicamente refletem tudo isso. E assim, dito tudo isso, o dinheiro ele realmente é importante, né? O dinheiro, a expressão externa, ele consegue comprar conforto, consegue comprar segurança, né? Tratamentos, possibilidades, ajuda na saúde e tudo mais. Mas ele também tem o poder de amplificar o que já está dentro da gente, aquilo que está interno nosso. Que basicamente, se a gente está em guerra com a gente mesmo, se a gente está nessa confusão mental, talvez o dinheiro, a expressão externa, ele amplifique isso de uma maneira muito bizarra, muito grande e que talvez a gente até perca o controle com relação a isso e não consiga viver uma vida plena, uma vida com paz, tranquila e, né, acabar saindo do nosso controle. Por isso que eu digo, não adianta a gente ser milionário se a gente não tem a flexibilidade psicológica. Aí, pô, a gente vai acabar entrando e, né, nesse vício, nesse ciclo e vai ficar sendo refém da nossa própria mente, nossa vida, né? E agora a gente chega na parte um pouco mais prática, né, assim, em relação às técnicas. A primeira que eu posso mostrar para vocês para tentar lidar com tudo isso é quando vier um pensamento dizendo assim, tentando sequestrar de alguma forma, né, sequestrar, tenta dizer assim, em vez de dizer, não, eu sou um fracassado, ao invés disso, tenta dizer assim, eu estou pensando que eu sou um fracassado. O que isso faz com a nossa mente, né? Isso mostra para nossa mente que a gente tem alguma coisa que está além da gente, né? Não é a gente que está pensando. Eu estou pensando que estou pensando, né? Né? É uma forma de a gente conseguir se distanciar um pouco daquele pensamento e dizer, não, não sou eu realmente que estou pensando isso. Talvez seja minha mente me sabotando de alguma forma. A segunda técnica é basicamente a gente tentar aceitar aquilo que está vindo, né? Aquele sentimento. Então, por exemplo, uma emoção, né? Não precisa ser um sentimento, pode ser uma emoção, a ansiedade. Tenta parar e respirar fundo e perceber essa emoção, perceber a ansiedade dentro de ti e o que ela provoca, né? Percebe o que ela provoca, quais os pensamentos que ela gera, o que ela está passando por ti. Tenta ser literalmente um observador dessa ansiedade, dessa emoção, né? E percebe o que está acontecendo contigo. E tenta viver essa emoção, né? Mesmo que ela seja algo que traga um sofrimento, mas tenta entender um pouco mais essa sensação, o que ela te traz e o que tu pode fazer para tentar lidar com ela de uma melhor forma possível, trazendo assim a flexibilidade psicológica, certo? E a ideia aqui não é gostar da ansiedade, mas é literalmente parar de lutar contra ela e simplesmente acomodar ela num sofá da tua casa ou, né, deixa ela entrar e literalmente ficar mais tranquila, né? Não tentar lutar contra ela, porque querendo ou não é algo natural da gente. A próxima técnica eu considero ela bastante interessante porque ela foca muito naquilo que a gente é, né? Nos nossos valores, aquilo que é importante pra gente. Então é interessante a gente perceber o que é importante pra gente e ver assim, tá, qual que é o próximo passo que combina com a pessoa que eu quero ser? O que está ligado com aquilo que faz sentido para mim e está conectado com aquilo que eu sou, né? Acho que é uma coisa que a gente não para pensar muitas vezes, mas
O que eu realmente quero ser? Quem eu gostaria de ser? Eu gostaria de ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais amigável, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa com mais paz? O que eu quero ser para mim mesmo, né? E isso tudo, apesar de estar cansado, com medo, com fragilidades, o que eu quero ser, apesar disso tudo? E isso tudo vai depender dos teus valores, né? Se tu quiser ser uma pessoa mais amigável, vamos dizer assim, tu pode simplesmente mandar uma mensagem legal para um amigo teu, ou para uma amiga, né? Ou se tu quiser trazer alguma coisa mais relacionada à tua saúde, eu vou tomar um copo d'água e fazer uma caminhada de 10 minutos no quarteirão. Ou até mesmo ligado à autonomia, né? De tu simplesmente organizar 3 prioridades para o teu dia. E eu acredito que a flexibilidade psicológica, ela é justamente isso. A gente sentir aquilo que a gente precisa sentir, ou aquilo que o mundo está trazendo pra gente, mas ao mesmo tempo a gente conseguir viver em direção àquilo que faz sentido pra gente. E te digo uma coisa, pode ser que tu tenha muito dinheiro, mas se tu não tiver a flexibilidade psicológica, pode ser que tu se sinta preso por dentro. Mas se tu conseguir construir isso dentro de ti, tu consegue algo que vai além do dinheiro, vai além de tudo estar perfeito, né? Vai além de tu estar com uma vida tranquila ou não, isso vai muito além disso. Então, é mais importante a gente conseguir viver com a gente mesmo, tendo a nossa saúde mental, tendo momentos de paz, tranquilidade, vivendo aquilo que faz sentido pra gente e ao mesmo tempo sendo aquilo que a gente realmente é. Assim a gente vai ter mais clareza, mais direção, mais estabilidade, mais controle emocional. Se esse vídeo fez sentido para ti, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal e dar um joinha nesse vídeo, como gesto de perceber se isso realmente te ajudou de alguma forma. E comenta aqui embaixo também se tu trouxe alguma reflexão ou te mostrou algo diferente que tu não conseguia perceber antes e se isso realmente te agregou algum conteúdo, alguma forma, algum conhecimento. Se cuidem por aí e bebam água.